Graça e paz a todos. Nesse estudo de hoje aqui, vamos falar sobre o poder da palavra. A gente sabe que o universo, desde o início, ele foi criado pela palavra do Criador, né? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente está lendo isso aí o tempo todo. Isso é um padrão mental. O que é um padrão mental? É a forma como você percebe a realidade, né? Baseada em suas emoções e como você foi programado para perceber o mundo, para entender o mundo, né? Então a gente está ali nas Escrituras lendo que o universo foi formado pela palavra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Está falando, profetiza, acredita. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, fará ainda coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Não está escrito assim? Mas, por algum motivo, e é isso que são os padrões mentais, nós lemos isso e não conseguimos fazer com que isso se torne uma verdade absoluta em nosso coração. Nós lemos e parece que, por mais que tentemos entender, nosso coração não recebe essa palavra. O padrão não muda. Entende? Então, a profetização, ela é a base de tudo. Por mais que, por exemplo, o irmão Eduardo aqui ele ensina técnicas, né, para você criar realidade, mas por mais que ele ensine, realmente a base está em você quebrar o padrão mental. Porque quando você quebra o padrão mental, né, todo o resto se torna fácil. Então é isso que nós precisamos, destruir o padrão mental, começar a pensar com a mente de Cristo, né, baseado sempre na palavra. É a palavra quem vai transformar sua mente. É interessante, né? A alma ali, ela é o campo da realidade. Então, através da palavra, a palavra limpa a alma, né? Purifica, né? Prepara a alma para receber a semente e também é a própria semente. Então, a palavra ela é tudo, ela faz todo o processo. Quando você profetiza, essa palavra está fazendo todo esse processo na sua alma, purificando, né? Permitindo que a sua alma esteja preparada para receber a semente incorruptível do Espírito, a palavra verdadeira que vai gerar um fruto de paz, de verdade em sua vida. Então vamos iniciar aqui. A gente sabe que o que é a palavra? A palavra é energia, frequência e vibração. Toda a realidade aqui, tudo que você enxerga, é uma vibração, a frequência e energia. Quem está criando tudo isso aí, não é mesmo? Então vamos começar aqui na base. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Yarro, haja luz, e houve luz. João capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yarro, e o verbo era Yarro. Ele estava no princípio com Yarro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? Olha que todas as coisas foram criadas pela palavra. Veja o que é um padrão mental. É algo assim, ó. Se a pessoa nascesse, digamos que você nascesse em um lugar onde todas as pessoas voam, sabe? É algo meio maluco, mas você vai entender o que eu quero dizer. Se você nascesse em um lugar onde todo mundo sabe voar, você também voaria. Entende? Se você nascesse em um lugar onde todo mundo anda sobre as águas, você também andaria. Entendeu? Se você nascesse em um lugar onde não existe doença, você não teria doença alguma. Por quê? Porque esse padrão mental não existe lá. Então você ia seguir o padrão mental desde quando você estava no útero da sua mãe, né? Porque assim, quando você está no útero da sua mãe, você já está recebendo informação da mente dela, do coração dela. Então aquilo ali já está formando quem vai ser você aqui na terceira dimensão. Entende? Através dos sentimentos, a frequência que ela está vibrando vai colocar a informação em você, ainda dentro do útero dela. Não é isso? Então, baseado na percepção da realidade da sua mãe, né, como ela vê o mundo, você já receberia essa informação em sua alma, ainda dentro do ventre dela. Entendeu? Então, quando você nascesse e você ia ver como é aquele lugar, o que as pessoas fazem, aquilo ali ia colocar um padrão em você, onde tudo isso que eu falei é normal, onde andar sobre as águas é normal, voar é normal, saúde é normal, entendeu? Prosperidade é normal. Imagine um mundo assim. Mas como aqui nesse mundo que a gente vive, nós somos expostos a coisas ruins, carnais, escassez, né, enfermidade,
tristeza, tudo isso aí está sendo também colocado na sua alma enquanto você está no útero da sua mãe, pela percepção que ela tem da realidade, pelo sentimento, por tudo. Então você já nasceu com esse padrão, entendeu? Então, o que é um padrão mental? É a forma como você percebe a realidade. Algo que você foi programado para perceber dessa maneira, entendeu? Então nada do que você está vendo aqui é real. Você só precisa transformar o padrão mental e a realidade material vai se transformar, vai ser o que você quiser. É por isso que Cristo fala, olha o que ele falou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, fará ainda coisas maiores. Então, se nós não fazemos isso que ele falou, é porque nós somos incrédulos. Só que o que acontece? As pessoas acham que crer em Cristo, elas ficam presas muito à questão da imagem de Cristo. Ah, eu creio que Cristo veio em carne. Eu creio na figura humana de Cristo. E tá certo, isso não é errado, claro. Mas eu acredito, na minha percepção, quando ele fala aquele que crê em mim, ele está falando da palavra invisível que cria todas as coisas. Quem crê na palavra invisível, porque ele se fez carne para que nós voltássemos a ouvir e não para que nós ficássemos baseados na percepção da visão. Então, olha que interessante. O Verbo invisível se fez carne para que, através da visão, porque nós andamos por vista, passássemos a voltar a ouvir a voz. E olha o que ele fala: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, fará ainda coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, o Verbo iria se tornar invisível de novo. Naquele momento ele estava falando isso. Se você crê em mim, né, fará também o que eu tenho feito, fará ainda coisas maiores. Porque eu vou para o Pai. Ou seja, porque eu vou me tornar invisível novamente. Entendeu? Então nós temos que crer na palavra invisível. Porque o Verbo se fez invisível de novo. Ele retornou para o Pai. Então, nós não devemos nos basear na percepção da visão. E é isso que nós fazemos. Porque um padrão mental. Você nasceu em um mundo, né, onde as pessoas andam por vista. Então você também está nesse mesmo padrão. É a mente coletiva, né, a mente universal que nós falamos aqui. A criação não acontece por esforço físico, mas por declaração. O termo verbo, né, que é logos, indica palavra, razão, ordem vibracional espiritual. Deus cria falando. A palavra tem poder ontológico, gera realidade. A palavra como expressão do próprio Cristo. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o verbo se fez visível, né? E habitou aqui em terceira dimensão com o corpo humano, para que nós, como sempre andamos por vista, crêssemos nele. Se ele não se fizesse carne, nós não creríamos nele. Por quê? Andamos por vista. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. O seu nome é a palavra de Yahweh. Cristo não apenas fala a palavra, ele é a palavra. A palavra carrega vida, luz, autoridade criadora. Isso conecta a ideia. Palavra, fonte de vida espiritual. Entendeu? Cristo não fala da palavra, ele é a própria palavra. Cada palavra que está saindo da sua boca, se ela for do Espírito, obviamente, é Cristo quem está saindo da sua boca. É Yahshua, é o Filho do Pai que está saindo da sua boca. Quando ele fala assim, ó, as pessoas, por exemplo, o Criador é a base de tudo, né? Nós devemos nos firmar nele. Se eu falo que eu creio no Criador, né, e as minhas palavras são carnais, eu estou mentindo. Então, quando eu estou profetizando, eu estou declarando a minha fé. Porque a palavra que está saindo da minha boca é o próprio Criador. Quando eu falo aqui, ó, eu tenho saúde, quem saiu da minha boca foi o próprio Criador. Eu sou próspero, quem saiu da minha boca foi o próprio Criador, porque ele é a palavra. As pessoas não entendem isso, essa verdade. Entendeu? Então a pessoa fala, eu tenho fé no Criador, mas as palavras dela não confirmam isso, porque as palavras são carnais. Então você acredita na visão, logo você acredita em Satanás. Entende? Então, nós somos criados à imagem e semelhança dele, ou seja, temos a mesma habilidade, o mesmo dom, a característica de criar realidade a partir da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né?
Gênesis capítulo 2, versículo 19. Adão nomeia os animais. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nomear é exercer domínio espiritual. A imagem de Yahweh inclui consciência espiritual, autoridade verbal, capacidade criativa. Entendeu? Se você tiver consciência de quem você é no espírito, você tem autoridade e domínio sobre a realidade, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então você vai criar realidade com as palavras que saem da sua boca. Mas o padrão mental, a dureza de coração não deixa, né? Por isso que Cristo fala para Pedro, porque duvidastes, né? Tendes vosso coração endurecido, né? Nós não conseguimos aceitar isso plenamente. Poucas pessoas entendem isso e criam essa realidade instantânea, né? É bem raro. Então, a dureza de coração é algo que realmente está impregnado, está na carne e quer tomar a alma. Mas a obra que foi feita em nosso espírito nos permite profetizar para transformar a nossa realidade. Palavra como força espiritual ativa. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra não volta vazia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz. Salmos capítulo 36, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, né? A Bíblia descreve a palavra como viva, energética, eficaz, transformadora. Entendeu? Agora chega a parte que eu queria falar. Ó. Som, louvor e manifestação sobrenatural. A queda de Jericó, o som que derruba estruturas. Então, a gente tem que entender que a escritura, ela vai mostrar, né, durante toda a escritura, desde Gênesis e Apocalipse, o poder da palavra, né? A vibração, a frequência, a energia. Então, Jericó, ali a queda do muro de Jericó é um exemplo disso, não é? Josué 6. Trombeta, mais grito coletivo, obediência espiritual antes da manifestação física. Entendeu? A fé, mais o som, mais a unidade, né? Frequência espiritual alinhada com Deus. Entendeu? Josué 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Entende? Então aqui está mostrando o que é frequência, energia e vibração. Não é isso? E o que são esses muros? Representa também as fortalezas mentais. Entende? As fortalezas mentais que estão na alma, né? A parede torta da alma. Nós precisamos quebrar as fortalezas mentais para que possamos realmente perceber, ver, olhar, ouvir a voz do Espírito. O que impede de você viver uma realidade baseada na palavra são as fortalezas mentais. Então, como que você destrói fortaleza mental? Com a palavra, energia, frequência e vibração. Assim como esse muro aqui, ó, de Jericó caiu e veio abaixo. Entendeu? Mas precisa ser algo constante, que está dentro de você. Não é algo que você faz hoje e amanhã já para, sabe? Algo que você está o tempo todo oscilando. Você tem que profetizar e isso tem que se tornar uma identidade sua. A minha identidade é de uma pessoa que profetiza todos os dias, a todo momento, e que acredita, e que tem um estado mental que está de acordo com a palavra que sai da minha boca. Porque se eu profetizo só da boca para fora, mas os meus pensamentos não estão condizentes com o que eu estou profetizando, não vai acontecer. Entendeu? Porque você precisa estar em sintonia. As suas palavras têm que estar em sintonia com seus pensamentos, né? Tem que estar na mesma. Eu voltei aqui, o áudio tinha cortado porque o celular desligou bem na hora que eu estava gravando. Mas, retornando ao que eu estava falando, é isso. Tem que haver uma sincronia entre os seus pensamentos e as suas palavras. Entendeu? É como assim, ó. É igual a irmã Eduarda ensina sobre os neurotransmissores, que você precisa dormir cedo para criar realidade. Se você profetiza, se você quer criar realidade, mas você não tem neurotransmissores para que ele possa vencer a sinapse, né? Trazer essa informação de um neurônio para outro, né, poder inundar todos os neurônios. Se você não tem neurotransmissores para isso, como que você vai criar realidade? Entendeu? Se você escolhe dormir tarde, né, escolhe dormir depois das 9,
aí você tem que colher as consequências, não é isso? Você precisa de neurotransmissores, dopamina, serotonina, GABA, endorfina, tudo isso, para você criar a realidade. Então tem que haver uma sincronia entre as suas palavras, seus pensamentos, seu estado mental, corporal, tudo para que a realidade possa se manifestar. Porque assim como existem padrões, né, de palavras e pensamentos que são carnais e espirituais, existem ações, decisões que também são carnais ou espirituais. Simples assim. Agora, Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Yahweh, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Entendeu? E de repente sobreveio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Imagine isso aqui em questão de prisão mental, porque a prisão hoje, aqui foi usado um exemplo de Paulo e Silas numa prisão física, mas a prisão, a verdadeira é a mental. Você não está preso fisicamente, você está preso mentalmente, né? Como eu sempre falo, os padrões mentais. Veja que eles estavam orando e cantando hinos ao Criador, entendeu? Por isso que a palavra é viva e eficaz. Palavra é frequência, energia, vibração. Ela destrói fortalezas mentais criadas pela serpente, criadas pelo seu eu digital, alinhado com a carne. Entendeu? É a própria carne. Para você destruir ele, você tem que usar a palavra permanente, todos os dias, a todo momento, sem duvidar, sem pestanejar. A dúvida não pode crescer em seu coração em nenhum momento. Quando a dúvida crescer, você profetiza em cima da dúvida. Você precisa realmente trazer essa identidade verdadeira. Entendeu? Ó, e de repente sobreveio um grande terremoto. Então a base dessa fortaleza mental começou a tremer, né? A partir do momento que eles realmente, né, que você quebrar esse padrão, a base da fortaleza mental começa a tremer. Um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, entendeu? Do cárcere mental. E logo se abriram todas as portas, tá vendo? As portas que você deseja abrir em sua vida vão se abrir quando você destruir o padrão mental por meio da palavra. Quando você louvar na dificuldade, perceba que eles estavam na prisão, estavam louvando ao Criador. No meio da dificuldade, né, no meio desse deserto que você está, você tem que louvar o Criador como quem já está na terra prometida. Mesmo que você, na percepção da visão, você não alcançou ainda, mas no Espírito você já está na sua terra prometida. Porque a obra no Espírito já foi feita. Como está escrito, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Está escrito assim? Aí aqui continuando, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Você foi liberto da prisão mental, da fortaleza mental que te mantinha no padrão antigo, que te mantinha na percepção da visão. Quando isso acontecer, aí verdadeiramente você vai conhecer o que é a palavra, o verbo. Mas isso você precisa fazer como uma verdade em sua vida, como está escrito aqui, ó. Cantavam hinos e oravam ao Criador em meio à dificuldade. E muitos, enquanto estão na dificuldade, estão fazendo o quê? Reclamando, murmurando. E permanecem na murmuração, permanecem na dificuldade, porque não entendeu que tem que andar por fé e não por vista. Vai ficar no deserto 40 anos andando em círculo, porque não compreendeu essa verdade. Entende? Então, foram abertas todas as portas, da sua vida foram abertas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Além de abrir as prisões de Paulo e de Silas, né, deles mesmos, abriu as prisões de todos os que estavam na cadeia. Entendeu? Isso é muito interessante porque assim, ó, se você analisar, a gente fala aqui de padrão mental e de que a realidade onde você está, as pessoas que estão ao seu redor podem influenciar na sua realidade, caso você permita, né? Porém, aí na sua família, a partir do momento que você quebrar um padrão mental, quando você realmente compreender e transformar sua realidade, você vai transformar também, consequentemente, a realidade de todo mundo que está ao seu redor. Você muda a realidade da sua família, seus pais, irmãos, parentes, tios e tias, você transforma a realidade deles, porque você conseguiu quebrar o padrão mental. Entende? E a partir daí você
interfere na holografia das outras pessoas. É tanto que aqui, ó, Paulo e Silas, eles estavam orando, eles estavam louvando ao Senhor, e quando as prisões foram soltas, né, eles libertaram todos, Paulo e os que estavam na prisão. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Entendeu? E é interessante, né? Ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Estavam vendo, estavam olhando. Por que esses caras estão cantando, né? Estão presos, como que estão louvando a Deus aqui dentro? E é o mesmo na sua vida. Muitas vezes você recebe esse conhecimento da profetização, você começa a profetizar na sua vida, e aí as pessoas que não entendem o que é aquilo, pensam que você está doido, né? Fica olhando assim, por que esse cara está falando que é próspero, se ele não é? Por que esse cara está falando que tem saúde, se ele não tem? Na visão dela, né? Na visão da pessoa. E aí quando acontece, né? Você quebra o padrão, e aí você traz a realidade perfeita para você e para quem está ao seu redor. Entende? Agora, esses dois exemplos que eu dei aqui, que foi o muro de Jericó e a prisão, né, de Paulo e Silas, eles estavam quebrando fortalezas mentais. Agora veja aqui, ó, Vale de ossos secos, Ezequiel 37, versículo 4 ao 7. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Entendeu? E aí mais pra frente aqui, que eu não vou ler agora, né? Os ossos começam a criar juntas, tudo, né? Começa a se formar novamente um corpo. Então aqui está mostrando o poder criador da palavra. Energia, frequência e vibração. A palavra ela destrói e ela também constrói realidade. Destrói fortaleza mental e constrói padrão espiritual. Percepção verdadeira alinhada com o espírito. Entendeu? Então eu profetizei como se me deu ordem e houve um grande ruído, tá vendo? Ruído. Frequência, energia e vibração. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço e os ossos já se juntaram, cada osso ao seu osso. Entende? Ezequiel 37, versículo 9 ao 10. Profetiza ao Espírito, e diz ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram. Entendeu? Que é a palavra que vem do Espírito, traz vida a quem está morto. Tem pessoas aqui, dentro da holografia, na terceira dimensão, né, que são mortos-vivos. Por quê? Porque estão andando tanto na percepção da visão que se tornaram Matrix. Por isso que Jesus fala, deixa os mortos enterrar seus mortos, não é isso? A pessoa está viva, né? Ou pelo menos deveria estar, mas o estado mental dela é de morto, porque ela se identificou tanto com a carne que ela, como está escrito lá, né? Ela apagou o espírito. Tem até um versículo que fala, não apagueis o espírito. Então a pessoa se identificou tanto com a carne, acreditou tanto na visão, que ela se tornou Matrix. Ela não está na Matrix, agora ela se tornou Matrix. Entendeu? Ela agora está sendo manipulada pela própria mente. Ela não tem consciência do que está fazendo. Entende? E é isso que você... Claro que eu acredito que quem está aqui é desperto, né? Está acordado nessa holografia, nessa mentira. Então, se você já recebeu essa chance, essa sorte, porque nós não somos dignos, mas o Criador nos dá, mesmo sem merecermos, Ele nos deu essa oportunidade de receber esse conhecimento. Né? Então, se Ele te deu esse conhecimento, se Ele está te permitindo ouvir essas palavras, esse entendimento, né, que o irmão Eduardo vem nos ensinando, né, é algo que, assim, você precisa usar na sua vida, porque Ele não te deu em vão. Se Ele te deu é porque Ele tem um propósito e Ele quer que você entenda, Ele quer que você compreenda a realidade, Ele quer que você quebre o seu coração. Então profetize sem cessar. Essa é a palavra. Davi tocando a harpa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Entende? Energia, frequência e vibração. A vibração da harpa
era uma vibração que expulsava esse espírito maligno. Lembra que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1. Se eu não me engano, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Entendeu? Se você está vibrando no espírito, a serpente não tem espaço no seu coração. Porque você está em espírito, porque as trevas não resistem à luz. Então, cada palavra que sai da sua boca, cada frase que você fala baseada no espírito, você está iluminando sua alma, você está expulsando a serpente. Falar ao monte, Marcos capítulo 11, versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ó, que interessante. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Lembra que eu falei que as suas palavras não podem ser da boca para fora? As suas palavras têm que estar alinhadas com o seu pensamento, né, com quem você realmente é. Então aqui, ó. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, ou seja, alinhamento entre pensamento, alma, né, e palavra, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Crer e confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Entende? Com o coração se crê, e com a boca se faz confissão. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Entendeu? Você precisa estar alinhado, coração e palavra. Se você só fala da boca para fora, né? Porque muitos vão ouvir essa palavra aqui, vão começar a profetizar, mas o estado mental dela não é de acordo com o que ela está falando. Entendeu? Quando ela acorda, ela já acorda, né, murmurando, né, quando o irmão Eduardo fala, né, com a cara de trufa. Então, ela não está alinhada com o que ela está falando pela boca. Então, não é verdadeiro, não está vindo da alma. Entende? Tem que vir de dentro, tem que vir da alma. Declaração profética, ou melhor, tem que vir do Espírito, na verdade, né? Do Espírito. Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Entendeu? Eu sou forte. Aí ele fala assim, ó, que quando, se eu não me engano é assim, quando você é fraco, é aí que você é forte, porque você vai buscar o Pai. Entendeu? Quando você está fraco, é aí que você se torna forte, porque você vai buscar o Criador. Então, se você é fraco e você diz, eu sou forte, essa frase, eu sou forte, é o próprio Criador que está saindo da sua boca. Então, você está crendo nele. E você realmente é forte, porque a palavra que veio da sua boca é do Espírito. Entendeu? A renovação pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a palavra, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo? Pela palavra. É a palavra que vai te purificar. É a palavra que vai transformar sua alma. Palavra como arma espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 27. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Ó. Tomai também o capacete da salvação, proteger a mente, e a espada do Espírito, que é a palavra. Com a espada você ataca e se defende. Lembra que eu falei? A palavra, ela cria realidade, né? E ela também destrói a falsa imagem. Você usa a palavra para os dois, assim como você usa uma espada, entende? Então, quando você está profetizando no Espírito, você está usando a espada do Criador, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que toda manhã você deve se revestir da armadura do Criador. Então é isso aí. Sempre profetize, nunca desista. Nunca deixe o padrão mental retornar. Nunca pense, nunca esqueça
o amor que o Criador tem por você. Toda vez que você lembrar do passado, né, dos seus pecados, lembre-se que não é o Criador que está colocando isso na sua mente, é a serpente. Porque quando você se arrepende, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Lembra sempre disso. Nunca deixe os pensamentos carnais, né, pensamentos depressivos tomar conta de você, porque ele não vem do Pai. Então, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo.